Prepare-se, porque o jogo virou. No dia 21 de junho, o deputado republicano Chris Smith, presidente dos Direitos Humanos, enviou uma dura carta ao ministro Alexandre de Moraes do STF, exigindo explicações sobre perseguições políticas e violações dos direitos humanos no Brasil. A carta também foi endereçada a outros líderes importantes: Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia. E qual foi a resposta? Silêncio. Ignoraram. Debocharam. Mas o tempo acabou. No dia 20 de janeiro, os Estados Unidos vão entrar em cena com retaliações e sanções sem precedentes. O Congresso norte-americano avisou, deu uma chance, mas o aviso foi desprezado. Agora, o preço será cobrado. E você, o que acha dessa situação? Deixe o seu like, comente aqui embaixo, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. E agora, vamos voltar no túnel do tempo para entender cada detalhe. O que os Estados Unidos já alertaram, o que foi ignorado e quais sanções devastadoras estão a caminho. Vem comigo. Smith, que preside o Subcomitê de Direitos Humanos da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, estabeleceu um prazo de 10 dias para que Moraes responda a uma série de questionamentos detalhados na carta. Nela, o parlamentar americano levanta questões sobre a existência de censura prévia a jornalistas e outros indivíduos por ordem de Moraes, bem como possíveis ações governamentais que tenham restringido a liberdade de imprensa ou a atuação profissional de jornalistas, incluindo o congelamento de ativos financeiros e restrições civis. Smith também indaga sobre processos, investigações ou medidas cautelares impostas a membros do Parlamento brasileiro em decorrência de suas atividades parlamentares. Outro ponto de interesse na carta é a observância do devido processo legal em investigações e processos contra indivíduos, especialmente aqueles residentes nos Estados Unidos. O deputado norte-americano também questiona sobre casos de repressão transnacional, uso de agências dos Estados Unidos ou organizações internacionais para assediar indivíduos em território americano e solicitações de dados ou ordens contra empresas ou indivíduos fora da jurisdição geográfica de Moraes. Smith expressou na carta sua preocupação com exigências feitas a empresas ou indivíduos dos Estados Unidos, como as que foram feitas ao X de Elon Musk, para cumprir ordens de legalidade questionável sob a lei brasileira, que poderiam resultar em ações legais, multas ou outras penalidades. Em 7 de maio, presidiu uma audiência pública do subcomitê intitulada Brasil: uma crise de democracia, liberdade e Estado de Direito. O objetivo desta audiência foi discutir os relatos alarmantes de violações generalizadas de direitos humanos cometidas por autoridades brasileiras, incluindo má conduta judicial, perseguição à oposição política, supressão da liberdade de expressão e silenciamento da mídia opositora. Os testemunhos apresentados na audiência forneceram fatos e evidências credíveis e substanciados sobre esses problemas, desenhando um quadro profundamente perturbador do estado da democracia e dos direitos humanos no Brasil. A audiência gerou sérias preocupações entre os membros do Congresso dos Estados Unidos sobre o estado da democracia no Brasil, cita o documento de Smith. A carta também foi endereçada a outras autoridades brasileiras, como o presidente da Câmara, Arthur Lira, PPAL, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD-MG, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, e a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministra Carmen Lúcia. No documento, Smith afirma que atualmente está trabalhando em uma legislação relacionada ao Brasil. Conforme informações, essa legislação propõe sanções contra o governo brasileiro e agentes públicos envolvidos em violações de direitos humanos. O envio da carta ocorre após Smith ter se reunido com uma comitiva de parlamentares brasileiros e recebido relatórios sobre a situação dos presos julgados por Moraes. Abaixo está a lista de perguntas feitas por Smith, conforme descritas na carta.
Atualmente, há jornalistas ou outros indivíduos cujo conteúdo esteja sujeito à censura prévia e restritiva por sua ordem? O senhor tem conhecimento de alguma ordem que tenha resultado no fechamento ou suspensão das operações de meios de comunicação no Brasil? Da mesma forma, tem conhecimento de quaisquer ações tomadas por uma entidade governamental que tenham impedido os jornalistas de exercerem as suas funções profissionais, tais como o congelamento dos seus ativos financeiros ou a imposição de restrições às suas liberdades civis, incluindo ordens de detenção ou o cancelamento dos seus passaportes? Algum membro do Parlamento brasileiro foi processado, investigado ou sujeito a medidas cautelares, como congelamento de bens ou restrições de viagem, devido a opiniões expressas ou ações tomadas no exercício de suas funções parlamentares? Em suas investigações e processos contra indivíduos, o senhor observou o devido processo legal, inclusive fazendo notificações e citações devidamente exigidas em casos de indivíduos residentes nos Estados Unidos? Você tem conhecimento de algum caso de repressão transnacional, incluindo o uso de agências dos Estados Unidos ou organizações internacionais que operam nos Estados Unidos, como a Interpol, para assediar indivíduos atualmente em território dos Estados Unidos e sob jurisdição dos Estados Unidos? Em 21 de maio, o Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos enviou uma carta ao diretor do FBI que afirmava que o Comitê Judiciário havia encontrado evidências de que, agindo em nome do governo brasileiro, o FBI havia contatado 2 residentes dos Estados Unidos, um dos quais era um jornalista alvo de ordens de censura emitidas por tribunais brasileiros. Favor compartilhar qualquer informação que você tenha sobre este e outros casos. Solicitou dados ou emitiu ordens contra empresas ou indivíduos que não estão sob a sua jurisdição geográfica, incluindo empresas ou indivíduos sob a jurisdição dos Estados Unidos da América? O senhor exigiu que empresas ou indivíduos dos Estados Unidos cumprissem ordens cuja legalidade é questionável sob a lei brasileira, incluindo ordens que ameaçam empresas ou indivíduos dos Estados Unidos com ações legais contra seus funcionários, com multas ou com bloqueio, banimento ou desconexão? E as bombas não param de cair. Após a carta enviada pelo deputado Chris Smith, o bilionário Elon Musk fez declarações explosivas. Lula, segundo ele, vai andar de voo doméstico, enquanto o ministro Alexandre de Moraes verá a justiça bater à sua porta atrás das grades. E não parou por aí. Em resposta a ataques da primeira-dama, Janja, que mandou Elon Musk tomar naquele lugar, ele soltou uma frase curta e direta: "Vocês vão perder as eleições de 2026. Mas o pior ainda está por vir. Cancelamentos de vistos de ministros do Supremo Tribunal Federal e de altos funcionários públicos já estão na mira do novo governo americano, que assume no dia 20 de janeiro. Deputados influentes como Maria Elvira Salazar e o senador Marco Rubio, o próximo secretário dos Estados Unidos, já deixaram claro: os pedidos ignorados pelo governo atual terão consequências severas. Maria Elvira Salazar foi além e mandou um duro recado nesta semana. Alexandre de Moraes não é Deus e o fim dessa censura e dessa ditadura está próximo. E a situação só piora." Como se não bastasse tudo isso, eles tiveram a ousadia de prender um general de 4 estrelas, ex-vice-presidente no governo Bolsonaro, em pleno sábado, dia 14. E o que fizeram os comunistas? Comemoraram. A ex-presidente Dilma Rousseff, aquela mesma que deu trabalho ao regime militar e hoje ganha mais de R$300 mil como presidente do Banco dos BRICS, ainda teve seu aniversário celebrado. Enquanto poderiam acalmar os ânimos e recuar, eles preferiram avançar e dobrar a aposta. Mais uma vez, debocharam dos alertas feitos pelos congressistas norte-americanos. Debocharam da carta. Debocharam dos recados. E agora? Jogaram combustível de avião na fogueira de retaliações que os Estados Unidos já acenderam contra o Brasil. Se antes as sanções eram uma ameaça, agora elas são inevitáveis.
Mas o que tudo indica é que eles já estão com medo. E isso fica claro quando o governo do Lula, que foi julgado e condenado em primeira, segunda e terceira instância por cleptocracia e bandidolatria, tem a coragem de afirmar que vai criar um plano para combater a corrupção no Brasil. E o que está por trás disso? Um plano para criar uma cortina de fumaça, tentando enganar os Estados Unidos, dizendo que estão defendendo a democracia e lutando contra a cleptocracia e os bandidos. Mas a grande pergunta que não quer calar é: será que estão lutando contra eles mesmos? Já sabemos o que está por vir, e a verdade é que o grosso vai chegar, e quando chegar, será sem rodeios, seco e direto. As peças estão se movendo no tabuleiro internacional. E agora vem uma enxurrada de retaliações sem precedentes, sanções contra o governo, funcionários públicos e figuras-chave do sistema brasileiro. Você não vai querer perder o que vem por aí. Então, deixe o like, comente o que acha dessa situação, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal para não perder nenhuma atualização.